Quando a gente falou, então, a gente falou bastante de tensão, de como representar essa tensão de forma geral no corpo, dos estados simplificados, de como correlacionar a tensão com a força interna aplicada ali num elemento estrutural, né? E desse conceito de tensão média, tá? Só que a tensão, ela também ela é um fator preponderante na resistência do nosso material ou na resistência das nossas ligações. Então, a gente não pode aplicar a carga indefinidamente. O material não aguenta isso, né? Ele, dada a sua característica atômica, as suas microestruturas, eles vão aguentar certos níveis de solicitação, né? Onde vai acontecer a falha ou deformações permanentes, né? Dependendo do tipo de material, se ele é frágil, se ele é dúctil, né? E essas características são geralmente definidas por critérios de resistência, tá? Então, muitas vezes a gente está preocupado em dimensionar de forma correta os nossos elementos, sejam elementos mecânicos, elementos estruturais, para que os níveis de tensão não ultrapassem esses limites de resistências ou níveis admissíveis de tensão, né? Por que níveis admissíveis? Porque a gente sabe, né, que existe uma grande influência das variações ali de cargas ao longo do sistema, né? Quanto bem a gente conhece a carga aplicada, quanto bem a gente conhece o ponto de aplicação da carga, a direção de aplicação da carga, né? Em situações reais é difícil a gente conhecer com muita certeza essas grandezas, né? De forma que existe incertezas envolvidas e a gente acaba utilizando, né, fatores corretivos nessa situação para definir uma tensão admissível que geralmente é sempre abaixo do limite de resistência daquele material, tá? Então, a tensão desenvolvida na estrutura, de forma que a gente queira um trabalho seguro, né, e que ela suporte também essa resistência sem acontecer a falha, né, ela é definida através do conceito de tensão admissível, que está atrelada a um coeficiente que a gente vai ver que é o coeficiente de segurança, tá? Então, a tensão admissível, ele nada mais é do que a tensão que a gente pode aplicar para que a falha não aconteça, dado uma margem de segurança, tá? E ela é sempre menor do que o nosso limite de resistência do material. Quando a falha estiver acontecendo, o que acontece com a nossa tensão admissível? Ela vai ser igual à tensão de resistência do nosso material. Então, no momento da falha, a gente diz que a falha aconteceu ou o colapso, a nossa tensão admissível ela é igual a limite de resistência. Isso significa que a gente não tem margem de segurança de trabalho, tá? A gente está ali na iminência da falha acontecer. Então, utilizando esse conceito aí, né, de tensão admissível e de força admissível, a gente pode definir alguns fatores aí, que são os fatores de segurança, para incorporar essa margem. E a forma mais simples de trabalhar com esse fator de segurança é de penalizando, né, o nosso limite de resistência através de um fator aí que é chamado fator de segurança e nós vamos definir ele aqui por N, tá? Então, para um material que tem uma certa carga de ruptura ou uma tensão de ruptura ali definida, nós vamos trabalhar com o coeficiente de segurança, né, sendo a razão entre a força de ruptura dividido pela força máxima que eu posso aplicar ali no meu sistema, tá? Então, essa razão ali, força de ruptura por força máxima, dá o nosso fator de segurança em carga. E a gente pode fazer uma definição análoga para a tensão de ruptura desse material. Então, pego essa tensão de ruptura, divido pela tensão máxima que está acontecendo lá na minha estrutura e eu tenho o que é chamado desse fator de segurança, tá? Essa fórmula desse fator de segurança, utilizando a força de ruptura e a tensão de ruptura, ela é comum ser utilizada em materiais aí que não são dúcteis, né, que apresentam seu limite de falha muito próximo ali ao limite de resistência, ao limite de proporcionalidade do material, né, onde ele deixa ali de perder a característica da região elástica, tá? E essas propriedades, tanto a tensão de ruptura quanto a força de ruptura, elas são obtidas através dos ensaios experimentais lá, mais comum, ensaio de tração. Então, de forma, se eu quero trabalhar sempre em segurança, isso significa que a minha força máxima ela tem que ser abaixo da força de ruptura ou que a minha tensão máxima tem que ser abaixo da tensão de ruptura. De modo que o nosso fator aqui de segurança ele vai ser sempre maior ou igual a 1. Desejável sempre maior que 1. Quando ele estiver igual a 1, significa que a gente está na iminência da falha acontecer.
Para materiais dúcteis, né, o que acontece, né? Como esse material ele tem uma ductilidade, ele passa de uma transição elástica para uma transição ali, né, plástica, né? Então, geralmente a gente quer trabalhar com esse tipo de material, né, abaixo da tensão de escoamento, né, onde tem grandes deformações e essas deformações elas são permanentes, tá? Então, para elementos que trabalham com movimento, né, como os elementos mecânicos, não é desejável a gente ter deformação permanente, porque isso vai ocasionar muitas vezes, né, o mau funcionamento do equipamento, tá? Então, nessa situação, o nosso fator de segurança, para que o escoamento não aconteça, a gente vai definir também de uma forma análoga ao que foi feito ali os materiais que apresentam ruptura ali sem ter um escoamento, como sendo aqui no caso para os materiais dúcteis a força de escoamento pela força máxima, né? Então eu vou ter um coeficiente aqui de segurança na força e o outro coeficiente que eu posso definir é para a capacidade ali da tensão de escoamento desse material dúctil. Então, o que vai ser definido como coeficiente de segurança em tensão, como a razão entre a tensão de escoamento do meu material pela máxima tensão que eu estou aplicando, tá? E novamente, essa propriedade é obtida através de ensaios experimentais, mas existem muitas tabelas aí desses ensaios disponíveis, né? Até no anexo lá do livro, o texto da nossa disciplina, vocês encontram diferentes propriedades para diferentes materiais aí, né? Para aço, de vários tipos de liga, para alumínio também vários tipos de liga, para madeira, para plástico, etc. Tá? E novamente a gente nota, né? Para segurança, essa tensão ela tem que estar abaixo da tensão de escoamento, levando a um coeficiente de segurança para os materiais dúcteis também maior que 1. Então, como a gente tem também diferentes tipos de tensão, né? Não temos só tensões normais, temos tensões de cisalhamento, a gente pode escrever também o coeficiente de segurança para essas tensões de cisalhamento em função do tipo de material também. Se for um material dúctil, a gente vai falar da tensão de escoamento, tensão de cisalhamento no escoamento, e dos materiais ali frágeis a gente vai tratar da tensão de cisalhamento na ruptura daquele material. E a razão desses coeficientes são análogos, né? Novamente, a tensão que o material suporta dividido pela tensão máxima que eu estou aplicando aqui no caso de cisalhamento para ambos os materiais, tá? Também são propriedades conhecidas e para segurança, novamente, nosso fator de segurança sempre vai ser maior ou igual a 1, tá? Quando ele for igual a 1, a gente está na iminência da falha acontecer, tanto o material dúctil, tanto para um material frágil, ok? E existe também o conceito de margem de segurança, que nada mais é do que o quanto distante a gente está da iminência da falha acontecer multiplicado por 100, tá? Isso é da a margem de segurança, ela é dada de forma percentual, tá? Então, como que a gente calcula essa margem de segurança? Então, o coeficiente de segurança que eu obtive ali no cálculo de fazer a tensão, escoamento do meu material, cisalhamento, por exemplo, dividido pela tensão máxima de cisalhamento que está sendo desenvolvida lá no meu elemento mecânico ou na minha estrutura, diminuir isso de 1, por que de 1? Porque é onde a falha vai acontecer, e multiplicar isso por 100. Então, isso significa que um coeficiente de segurança de 1,75, né, ele me dá uma margem de segurança de 75%, tá? E como que a gente seleciona esses fatores de segurança para saber se ele está bom ou se ele está ruim? Então, existe algum indicativo, né, dessas margens de segurança, dependendo do tipo de confiabilidade que você tem nos seus dados e também no tipo de projeto que você está visando, tá? Se você tem uma confiabilidade nos dados muito boa e o seu objetivo é ter um projeto, vamos dizer, com menos peso, como no caso aí dos aviões, né? Esse coeficiente de segurança ele vai ser ali numa margem de 25 a 30%, tá? Então, um coeficiente entre 1,5 e 1,3. Agora, em aplicações onde certos tipos de falha não pode acontecer, né? E as estruturas são submetidas a condições aí de ambiente, que são condições que a gente não tem como ter muita certeza dos carregamentos, das direções de aplicação desse carregamento e das formas que eles são aplicados, tá? Então, esses coeficientes de segurança são bastante grandes. Então, quando a gente tem condições ambientais, aí, estruturas submetidas a condições ambientais, esses coeficientes de segurança eles passam de 3 facilmente, tá? Por exemplo, no caso de usinas nucleares que tem que suportar terremotos, se é uma região que não está submetida a terremoto, mas tem
intempéries, né, como ou outros sistemas ali que podem levar a falha, o coeficiente de segurança ele fica em torno de 3, mas se é uma região que é bastante afetada por terremotos, né, esse coeficiente ele tende a chegar próximo de 5 aí, dependendo do tipo também de material que você estiver utilizando. Então, a margem de segurança ela vem para dar e corrigir, né, essas incertezas que a gente tem no carregamento, porque como nós vimos nessa aula, né, as tensões e as forças internas elas estão relacionadas e as forças internas elas dependem das cargas externas aplicadas no nosso sistema. Então, o quanto mais certeza a gente tiver nessas cargas externas aplicadas, mais certeza a gente tem na força interna e, consecutivamente, nas tensões desenvolvidas dentro lá do nosso material, tá? E para comportar tudo isso, para que a falha não aconteça, a gente tem que usar margens de segurança maior. E nós vamos aplicar esse conceito aí de força interna, né, na nossa disciplina, né, através dos exemplos que nós vamos resolver nas próximas aulas, ok? Então, pessoal, com isso a gente termina a aula de conceito de tensões, tá?